Oi, pessoal da turma 200, nós estamos aqui com a nossa disciplina Materiais de Construção, tá? E agora nós vamos obedecer ao nosso guia, tá? O nosso guia, eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado aqui porque eu estou com outro computador auxiliar aqui gravando esse vídeo, certo? Mas o nosso guia, a gente vai falar de granulometria, né? E está especificado no nosso guia para a gente falar de massa específica, inchamento, material pulverulento, impurezas, argilas e a análise de resultados, certo? Bom, a granulometria, ela é também conhecida como análise granulométrica, certo? Análise granulométrica dos solos, tá? Então, isso aí é um estudo, é o estudo da distribuição das dimensões dos grãos dos solos que compõem o solo, certo? E esse estudo dessas partículas que compõem o solo, elas são classificadas de acordo com as dimensões dos seus diâmetros, tá? Então, por isso é chamado de análise granulométrica. Bom, essa análise granulométrica, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Existem várias maneiras para você determinar as dimensões das partículas dos solos, ok? E a gente pode destacar as seguintes. Ela pode ser feita pelo peneiramento, o uso de peneiras, né? São peneiras metálicas que têm uma malha nessa peneira, e essas malhas, umas com espaços menores, né, para os grãos passarem, e outra com espaço maior. Isso aí vai variando as dimensões dessas malhas, dessas peneiras, certo? As peneiras são colocadas umas sobre as outras, onde você derrama o material na peneira de cima, ele vai passando para as outras peneiras que estão embaixo, certo? Tá ok? Aí aquele material que vai ficando retido na peneira, a gente vai lá e mede nós vamos lá e medimos o diâmetro das partículas para poder classificar o solo, certo? Bom, então é o peneiramento, né? Quando nós temos solos granulares, né, tipo areia e pedregulhos, aí você usa o peneiramento. A sedimentação, quando são solos argilosos, aí é um outro tipo de análise granulométrica, certo? Que é por sedimentação. Tem também pela combinação de ambos os processos, tem também pela difração a laser, isso aí é feito no laboratório, tá? E também por imagem, né? Aí você vai ter que usar um software de fotografia, né? De análise granulométrica. Aí já é uma coisa mais sofisticada. Então essas são as maneiras que você tem de fazer a análise granulométrica do solo, ok? Compreendido essa primeira parte aí, certo? Bom, aqui no Brasil a norma que rege esse tipo de análise granulométrica é a BNT 6502/95, né? Uma lei de 1995, ou seja, 6502/95, né? É a NBR 6502/95, tá? Então essa norma é a que classifica os solos de acordo com o diâmetro de suas partículas. Por exemplo, né? Bloco de rocha, ela tem um diâmetro maior do que 1000 milímetros. Matacão, o diâmetro entre 200 e 1000 milímetros. Seixo, entre 60 e 200 milímetros. Pedregulho, entre 2 milímetros e 60 milímetros. Areia grossa, entre 0,6 e 2 milímetros. Areia média, entre 0,2 e 0,6 milímetros. Areia fina, entre 0,06 e 0,2 milímetros. Silt, entre 0,2 e 0,05 milímetros. E argila, entre menor do que 0,02 milímetros. Isso aí é a classificação dos materiais da granulometria, obedecendo a norma 6502/95, que classifica a granulometria dos solos, tá? A gente teve uma zoadinha aqui no nosso estúdio aqui, foi o pessoal da nossa produção, né?
Né? Entrou a nossa maquiadora, entrou aqui, mas ela já saiu já. Então vamos continuar aqui a nossa aula, ok? Bom, a gente continua na nossa aula. A massa específica. A massa específica de uma partícula sólida, a gente determina utilizando a seguinte fórmula, que é nada mais que você dividir a massa daquela partícula, o peso dela, certo? Pelo seu volume, tá? Então a razão entre a massa comum daquela partícula, tá? Dividido pelo seu volume, nós chamamos de massa específica, certo? Então você tem a ME, que é a massa específica, igual a MS, que é a massa do sólido, dividido pelo seu volume. Então essa razão, quando você divide um pelo outro, você tem um resultado que chamamos de massa específica daquela partícula, certo? Tá? Isso é muito importante nos cálculos de dimensionamento de materiais que a gente vai utilizar na construção civil, principalmente quando vai se trabalhar em estradas, né, que você tem os materiais mais granulosos e os menos granulosos, os materiais que vão ficar na base e os que vão ficar na superfície, para você diferenciar. Então por isso que é interessante você saber a massa específica das partículas dos solos, tá? Bom, nós temos também algumas características que acontecem nos solos. Por exemplo, nós temos algumas propriedades que nós chamamos de propriedades mecânicas, certo? Essas propriedades mecânicas são aquelas que são visíveis, que interferem na configuração do solo, das partículas do solo, certo? A primeira delas é o inchamento, tá? O inchamento é a propriedade que a areia seca possui de absorver a água, certo? Então, quanto mais facilidade ela tem para absorver a água, maior é o seu inchamento. Então, essa propriedade nós chamamos de inchamento, né? Ela forma uma película em torno dos grãos, né? Que afastam esses grãos uns dos outros, provocando um espaço, um aumento aparente de volume dos grãos, que nós chamamos de inchamento, certo? Tá? Então, é assim que ocorre o inchamento, certo, pessoal? Bom, a outra característica é a higroscopia. A higroscopia é uma propriedade que a água possui de sofrer ascensão capilar, devido ao fenômeno de formação de canais muito finos, que nós chamamos esses canais finos de canais capilares, certo? No interior dos grãos das areias. Quanto mais fina a areia, maior essa ascensão ou capilaridade, certo? Então são caminhos estreitos que são formados entre os grãos da areia, por exemplo, e a água consegue passar, tá? Isso aí nós chamamos de higroscopia, tá? Bom, aí nós temos também a coesão aparente, certo? A coesão aparente, opa, vamos melhorar aqui nossos ângulos aqui. Tá. A coesão aparente, a areia seca não tem coesão, porém a areia úmida possui a propriedade da coesão aparente, né? Certo? Então ela é determinada pela tensão da água que envolve os grãos, que cria uma resistência ao cisalhamento, como se fosse uma coesão, ou seja, a água vai envolver os grãos, né, da areia úmida, que evita que ela vá cisalhar. Cisalhar é partir, certo? Ok? Bom, outra característica chama-se friabilidade, né? Friabilidade, que é a propriedade, né, dos grãos da areia se fragmentarem, certo? Tá? Então a friabilidade é aquela propriedade que uns grãos se fragmentam com mais facilmente, ou seja, se dissolvem, né? E outros não, tá bom? Bom, nós temos ainda as impurezas, né? Por exemplo, a areia possui impurezas coloidais e não coloidais. As impurezas não coloidais mais comuns são argilas em torrões, materiais pulverulentos e materiais friáveis,
materiais orgânicos e materiais carbonosos, né? Por exemplo, como o carvão, o lignito, a madeira e a matéria vegetal, né? Certo? A areia padrão chama-se de areia normal brasileira, né? Que é a que a gente utiliza para fazer as argamassas, aí, fazer o concreto aqui nas obras de engenharia civil. O lignito é um tipo de carvão, né? Que tem um alto teor de carbono, tá? Então, o lignito é um tipo de carvão. Colóide é uma mistura na qual uma ou mais substâncias se encontram uniformemente dispersas em outra substância, sob a forma de pequenas partículas formadas por agregados de moléculas, né? Então, é uma substância química que você dissolve em outra substância líquida e vai formando aqui pequenas partículas, e aí nós chamamos de colóides, tá? Tá certo? Bom, essa análise de resultados, como é que ocorre, né? A análise de resultados, ela é regida pela ABNT. A ABNT, para quem está esquecido aqui da nossa aula, né? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Certo? Então, essa análise de resultados é através da NBR 6508, certo? 6508, tá? Da ABNT. A ABNT é a que rege as normas técnicas aqui no nosso país, no Brasil. Tudo que a gente faz em termos de construção civil, certo? É regido pela ABNT, tá? Tá bom? Então, vamos falar agora sobre a análise de resultados. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a análise de resultados. Mas antes disso, quero dizer para vocês o seguinte: por que é importante a gente estudar essa matéria? É importante que você vai trabalhar na engenharia ou na arquitetura, você conheça um pouco dos materiais e de suas propriedades, porque esses materiais é que você vai empregar na sua obra, tá? Geralmente, quem estuda essa parte de materiais de construção é o engenheiro que trabalha no laboratório de solos, de mecânica dos solos, certo? Então, por exemplo, o engenheiro de campo, que é o cara que está na construtora, está lá na obra, ele vai recolher o material lá daquela obra, ele quer fazer um prédio, mas ele está desconfiado do terreno, que o terreno não segura o peso do prédio. Então ele vai recolher amostras do terreno e vai mandar para o laboratório. No laboratório tem um engenheiro laboratorista, certo? Que é o que trabalha com análise de solos, certo? Então, esse engenheiro vai fazer os testes com essas amostras, tá? Ele vai fazer o teste com essas amostras. Então, aí ele vai determinar que tipo de solo é, se o solo é permeável ou não, se ele incha ou não, entendeu? Vai determinar as características do solo, se ele tem alta resistência ou não, se ele resiste àquele peso que o prédio pretende, que o outro engenheiro pretende construir lá, se aquele solo vai resistir a esse peso. Então, o engenheiro laboratorista vai fornecer o laudo técnico com todas as características daquele solo que foi analisado. Aí o engenheiro da obra vai pegar o relatório e, com base no relatório, é que ele vai determinar que tipo de fundação ele vai utilizar para aquele prédio. Se vai utilizar fundação direta ou fundação indireta, certo? Nós já estudamos em outra disciplina, construção, que fundação direta é aquela quando o solo é bom. Então você usa a fundação direta. A fundação indireta é quando o solo é ruim, terreno alagado, recém-aterrado, mangue, etc. Então aí você vai usar fundação indireta. Sim, então como eu estava continuando, a fundação indireta em terrenos bons. E fundação indireta nós usamos em terrenos que tem pouca resistência. Mas isso aí é determinado em laboratório, através do laudo técnico feito pelo engenheiro laboratorista. Ok? Bom, a análise de resultado se adota o processo do piquenômetro, tá? Que é um aparelho especial para você determinar a massa específica das partículas menores que 4,8 milímetros. Então, você tem uma partícula que o diâmetro dela é menor do que 4,8 milímetros, você usa o aparelho chamado piquenômetro, certo? Tá?
E o DENIT, que é o antigo DNR, faz a determinação da densidade das partículas menores que 2 milímetros. Certo? Então a BNT usa o piquenômetro, né, para 4,8 milímetros, né, partículas menores que 4,8. E o DENIT ele usa para partículas menores que 2 milímetros, né? Ok? Bom, aí a norma 6508 da BNT, quando o objetivo é o estudo de ensaio de partículas de agregados miúdos, né? Nós temos agregados graúdos e agregados miúdos, né? Por exemplo, a areia é um agregado miúdo, a brita é um agregado graúdo, certo? Então, aí você usa o método de ensaio chamado ME 093/94, né, do DENIT, antigo DNR, certo? Que o objetivo é utilizar o valor da densidade dos cálculos na fase de sedimentação do ensaio da granulometria, né, pois a amostra utilizada nesse ensaio é obtida do material que passa na peneira de 2 milímetros, fração fina do solo, ou seja, existem as peneiras com os seus diâmetros variados e tem uma que é de 2 milímetros o espaço da peneira, certo? E essa aí nós chamamos de fração fina do solo. Então é esse material retido nessa peneira que nós utilizamos para esse método de ensaio ME 093/94, ok? Então, pessoal, resumindo, a granulometria, a importância dela é para a classificação dos solos e também para o seu emprego. A classificação, as suas propriedades e determinar também a sua resistência. Sabendo essas três coisinhas aí, você tem uma noção de como você vai utilizar aquele determinado solo na sua construção, tá? Qual o solo mais resistente, o menos resistente, qual tem os grãos maiores ou menores, certo? E a empregabilidade de cada um, ok? Então, a nossa aula de hoje sobre granulometria, sobre as características, são essas, tá? Aí vocês vão receber a folha de resposta remota com as perguntas referente a esse vídeo que vocês assistiram, vão responder, tá ok? Vou entregar para o líder da turma, tá? E o líder da turma vai me entregar essas questões que vocês responderam, tá? Para a gente poder colocar a nota de avaliação de vocês, tá? Ah, já me esquecendo. Vem aqui embaixo aqui, esqueci de dar um likezinho aí no vídeo, tá? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube também, tá? Tem um botãozinho vermelho aí escrito inscreva-se, não esqueça. Se inscreva aí para vocês. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui falando sobre algum assunto do nosso curso de edificações, vocês vão poder acompanhar, vão receber a notificação e vão saber em primeira mão, tá bom?